Olha que bacana. Ai, muito bom ver gente que eu conheço há muito tempo, gente que eu estou conhecendo agora. Muito feliz. Nossa, muito feliz mesmo, de verdade. Então, antes de mais nada, queria aguardar mais uns 5 minutinhos. E aí eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o que que a gente vai conversar hoje, né? Sobre o que que a gente vai estar falando hoje. Hoje é uma introdução ao curso. Vai estar conversando mais ou menos por que que a gente escolheu esse autor, quem é esse autor, qual é a relevância da gente estar conversando sobre esse tema, né? E espero que a gente consiga conversar junto, que a gente vá caminhando junto, que a gente tenha muitas perguntas, que a gente tenha muitos embates, que a gente faça isso de uma maneira comunitária, como uma grande mesa estendida e a gente poder trazer, se servir e servir o outro também. Essa é a minha expectativa da gente poder estar nessa aula de hoje, né? Ah, essa primeira aula. Boa noite. Tudo bem, Eliseu? Boa noite. Tudo bem, Alta? Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. Ó a Marisa aí, ó. Beijo, Marisa. Saudade de você, Didão. Ah, menina, é só correria com os netinhos e a minha sogra que não tá. A Rô falou. Os probleminhas dela, a gente tá fazendo revezamento para ficar com ela, mas pela vontade de Deus vai dar tudo certo. Deus quiser. Amém. Abraço a todos. Tamo junto. Tá bem. Então, vou aguardar, tá? Mais um pouquinho. Mas vou passar mais ou menos por onde é que a gente vai passar nessa aula para a gente poder estar tá todo mundo na mesma página e a gente poder desfrutar o máximo possível desse encontro aí, né? Nessa noite fria aí. Ó, a gente vai começar falando quem é o Pagola, né? Uma biografia muito rápida. E aí a gente vai falar um pouco sobre o desafio de falar de Jesus, né? Que já é o começo da nossa introdução. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia que o Pagola usa para poder desenvolver o seu livro. É, ele usa alguns temas, ele vai falar um pouco sobre o Jesus histórico e o Jesus da fé, e é muito interessante, porque normalmente a gente separa isso e ele, enfim, ele vai falar que não há contradição entre um e outro. A gente vai falar também, no terceiro momento, sobre os múltiplos perfis de Jesus, que eu acho que isso é muito bom para a gente. Esse é o nosso caminho para a gente poder pensar nele como um profeta do reino, sobre o defensor dos últimos e sobre o homem conflitivo, né? E aí a gente vai para as perguntas finais, um desafio final. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre a conexão com a história. A gente vai falar um pouco sobre a ressurreição como a esperança final. E a gente vai conversar sobre isso em 1 hora e meia. A gente tem até as 9h30 para a gente ir conversando. Vou contar com vocês para isso ficar mais dinâmico, para que isso fique mais gostoso, para que a gente possa é, para que a gente possa conversar mesmo, porque esse curso ele não é feito pelos professores, né, com base no livro somente. A gente não lê o livro aqui, a gente deposita esse conteúdo em vocês. A gente conta com vocês para que isso seja possível fazer em conjunto, em família. Eu sempre gosto de pensar que a gente tem um só pai, né? Então a gente estica essa mesa e os filhos do pai vêm para contribuir com o que a gente traz. É assim que eu gosto de pensar quando a gente está junto. Tá? Não sei se eu espero mais um pouquinho, não sei, né? A primeira aula, enfim. Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Por que que vocês, os desafios novos da gente estar junto, né? Tô vendo bastante gente aqui, tô vendo o nosso novo professor, o Gustavo, Eliseu, Micael, muito legal, cara, muito legal. A Gisele deve estar embaixo das cobertas, eu conheço bem, né?
Vi a lua aqui também, nossa, que alegria, de verdade. Né? Então, estou pensando em esperar mais um pouquinho para a gente poder, né, para a gente não atrasar. O que vocês acham? Além aí, por favor. Ah, que feliz, Regiane. Nossa, que alegria, que bacana. Regiane, meu tempo, os tempos de infantil. Que bom, Regiane. Bom te ver aqui, de verdade. Obrigado. E aí, Chega. vamos tocar? Oi? Oi Ah, não está lá. embaixo das cobertas? Olha só, estou me Não, eu só enganado. tô. Me enganei, me enganei. Ah, e a bota? Me enganei também A com a bota. bota. Me enganei também. Olha lá, ó, me enganei. A bota que a Tati me deu. Olha lá. Minha Tá fazendo, companheira de inverno. tá fazendo comercial do brechó, né, Gi? Exatamente. É Comprem isso aí. lá, tem vários itens legais, ó. Vai esquentar, Marise. Você tava reclamando do frio, ó. Super quentinha. Vá visitar. Como é? É Corifeu, o que é mesmo o nome lá da rua? Já É, passa o endereço. Corifeu de Azevedo Marques, 3635B. Esse Ai, é o Bazar da Entra. Tati. conheço. Aí, ó, pertinho. Vamos até lá. Vem cá, Maria. Prossiga com a aula. Vamos lá, vamos lá. Momento Jabá. Ah, Fernanda. Bom te ver, Fernanda. Que legal. Muita alegria. De verdade. Ó, 8:08. Estamos gravando. Tá tudo ok. Vamos tocar. Tá bom? Então, vamos lá. O nosso curso, a proposta do curso é apresentar um Jesus que a gente possa caminhar com ele. Que a gente possa tentar entender um pouco mais sobre essa visão que muitas vezes a gente deixa no caminho, né? Eu acho que tem tanta coisa, tem tanto, como o pastor costuma dizer, tem tantos evangélicos e evangelhos, e eu acho que a imagem de Jesus também fica meio distorcida na nossa cabeça. Quando a gente pensou nesse curso, a gente pensou exatamente nisso, a gente poder centrar em Jesus e no pensamento dele, como é que ele tem afetado as nossas vidas desde sempre. Então, antes de mais nada, eu queria orar com vocês, para a gente poder começar a aula, tá bom? Pai, obrigado mais uma vez pelo Senhor reunir os seus filhos, sob a sua graça, sob a sua misericórdia. Pedimos que o Senhor ministre sobre as nossas vidas, hoje e sempre, Senhor. O Senhor derrame sua misericórdia e graça sobre nós, e que o Senhor alinhe o nosso pensamento com o seu pensamento, a nossa vontade com a sua vontade, Senhor. Que o Senhor faça aqui na terra como o Senhor tem feito aí no céu, Senhor. Que o Senhor esclareça, que o Senhor traga sobre nós o seu Espírito, Senhor, para que a gente possa caminhar juntos, em família, Senhor, entendendo quem é o Senhor e como é que o Senhor deseja a sua vontade sobre nós, Senhor. Senhor, caminhe à nossa frente, seja o nosso farol, seja o nosso caminho, Senhor. Peço isso em nome de Jesus. Senhor. Amém. Vamos lá. O objetivo geral de hoje, da nossa aula, é apresentar essa complexidade da figura de Jesus, explorando a relação entre a investigação histórica e a fé, com base na metodologia do nosso José Antônio Pagola. E quem é ele? Ele é um sacerdote católico e teólogo espanhol, nascido em 1937 na Espanha. Talvez hoje um dos maiores biblistas que a gente tem, os maiores conhecedores de Jesus, com certeza. E ele tem uma leitura muito fácil, muito gostosa de ler, impressionante como tem gente que tem esse dom, né, de ser totalmente, de ser um doutor, mas falar com todo mundo. Isso aqui é essa impressão que eu tenho quando eu leio ele. Ele é doutor em teologia na Universidade Gregoriana de Roma e licenciado em Sagradas Escrituras pelo Instituto Bíblico de Roma também. Ele exerceu várias funções de liderança na Igreja Católica, e foi professor de teologia na Diocese de São Sebastião. É conhecido por seus livros sobre Jesus, que combinam o rigor histórico e a linguagem acessível. Seus livros, como o que a gente vai estudar hoje, que é Jesus, a Aproximação Histórica, causaram um grande impacto e geraram muitos debates, mas foram amplamente traduzidos e adotados
por cristãos em busca de uma compreensão mais profunda de Jesus. E aqui eu queria que a gente pensasse: quem foi Jesus? Por que a sua figura ainda é tão relevante hoje? E a partir disso, a gente poder pensar o seguinte: como é que a imagem dele está formatada dentro da nossa cabeça? Como é que a gente, quando a gente pensa em Jesus, onde é que a gente está? Será que a gente está pensando a partir da nossa fé? Será que a gente está pensando a partir da cultura? Ou será que a gente está pensando a partir de filmes, de cinemas, de cartazes, de quadros? Como é que a gente. Qual é a imagem de Jesus para nós? Como é que a gente. Quando eu penso em Jesus, eu penso em quem? Eu penso qual é a imagem dele, né? Na minha cabeça, claro, né? Porque normalmente quando as pessoas pedem oração, e vocês vão ver isso caminhando aqui no grupo, pela graça de Deus, no semestre passado a gente conseguiu dividir muitas dores, muitas risadas, orações de gratidão e orações também por cura, enfim. Isso foi dividido no outro grupo e eu acredito que vai acontecer hoje de novo. As pessoas costumam pedir assim: eu queria oração pelo meu pai. E quando não colocam o nome, a minha pergunta é: qual o nome? Né? Porque fica mais próximo, entende? Fica mais. Então, o nome, a imagem, o convívio, tudo isso traz para nós uma segurança de quem é a pessoa. Então, aqui, nesse pensamento, para a gente poder pôr quem aqui nos influenciou na imagem de Jesus, como é que isso funciona para nós? Como é que a gente vê Jesus? Né? A partir da onde a gente vê, como é que ele é? Isso também vai influenciar como é que a gente ora, como é que a gente vive com ele, como é que a gente aceita as palavras dele, como é que a gente aceita a visão do outro para ele, né? Ou como é que às vezes a gente vai se sentir: nossa, não, isso não pode ter saído da boca de Jesus, né? Porque o Jesus que eu conheço não falaria isso, o Jesus que eu conheço não faria isso, né? Essa proximidade tem a ver com a imagem também, né? E eu queria que vocês pensassem nisso. Se alguém quiser dividir, só abrir o microfone e falar, fiquem à vontade. Não? Então vamos seguir. Ninguém? Ninguém? Ninguém, Eliseu? Quer falar, Eliseu? Manda aí. Eu vou falar, porque acho que a pessoa que eu tenho mais proximidade aqui é a Marise, né? Uhum. E eu conheci Jesus por uma herança religiosa, Certo. porque quem me levou à igreja a conhecer Jesus foi o meu pai. O meu pai era batista, olha que interessante. A Marise conheceu, e a minha mãe era da Cristã do Brasil, né? E Legal. E eu perdi meus pais muito novos, mas Uhum. aquele pouco tempo que, com 18 anos, eu já não tinha nem pai nem mãe. Mas o que o meu pai passou para mim, aquela primeira imagem religiosa de quem era Jesus, né? E dos valores, tal, né? A igreja sempre falou de Jesus, né, Marisa? A igreja sempre falou de Jesus, desde pequenininho que eu ouço falar do nome de Jesus. Porém, essa relação que nós temos com Jesus, eu acho que vem na nossa vida quando você tem o livre-arbítrio, né? Uma coisa é você ouvir falar de Jesus, porque seu pai leva você para a igreja, você vai ouvindo falar dele. Outra coisa é as suas experiências individuais, né? Íntimas com ele. E ao longo do tempo, né, eu ainda estou aprendendo, por isso que eu estou aqui hoje, para aprender mais dele, a gente vai aprendendo mais de Jesus, né? E um conceito que eu tenho de Jesus é que ele é um amigo. Jesus é um grande amigo que nós temos. Sabe aquele cara que segura na sua mão assim, quando você está no despenhadeiro lá para cair? Fala: mano, a minha mão aqui, ó. Se você está em apuros, conta comigo, né? Que eu estou ao seu lado. Hoje em dia, com 65 anos que eu tenho Cristo como um grande amigo, sabe? Acho que o maior amigo que nós temos é Jesus, né?
Mais que um salvador, ele é um grande amigo que eu tenho mesmo. Eu aprendi isso com a herança religiosa, mas aos poucos eu fui lendo a palavra, ouvindo mensagens, tendo experiências individuais de dificuldade, de alegria, de reflexão, né? Uhum. Quanto à nossa espiritualidade, e hoje eu tenho Cristo Jesus como um grande amigo. Desculpa, Tamo falei junto. demais. Não, não, tá certo. Mas é o tamo junto, né, Eliseu? Tamo junto de verdade, né? É Eu acho isso aí, que é um pouco disso, né? Jesus é aquele camarada que, para toda hora, é que não é tão verdade. fácil hoje em dia. Não, não é. Está complicado. Mas perfeito. Então, é um pouco do que o Eliseu falou, eu acho que concordo com ele. Ele é um amigo, né? E eu acho que a gente tem algumas coisas, às vezes, algumas expectativas, e como eu disse, às vezes a gente precisa entender melhor. Até a gente. Outra coisa que eu acho que o Eliseu fala e faz total sentido é o tempo vai fazendo com que a gente conheça mais. Né? Num primeiro momento, a gente tem uma imagem, e aquela imagem ela vai se moldando até a gente, no caminhar com ele, né? Com o Cristo. A gente vai aprendendo mais dele e também vai se moldando ao que ele tem nos ensinado. Então, entrando no texto do Pagola, é muito interessante que ele começa o texto dele já com uma profunda tristeza, né? Porque ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que nesses 2000 anos, a imagem de Cristo foi distorcida. Ele critica o fato de que a pessoa de Jesus e a mensagem se perderam no meio dos clichês e que, segundo ele, empobrecem e desfiguram sua essência. Essa distorção é tão grande que sua mensagem, de vez de ser uma boa notícia capaz de acender o fogo no mundo, se torna um discurso rotineiro e desgastado, que não emociona e nem inspira mais as pessoas. Mas a problematização dele vai além dos clichês superficiais, do que a gente costuma ouvir por aí, porque isso não é uma fala, não é uma fala nova. Mas o que ele aponta, que eu acho que é interessante, é pensar nessa mutação inconsciente da mensagem de Jesus. Foi o que eu disse. Quando a gente pensa no caminho, como é que isso chegou até nós? Como é que essa imagem chega até nós? A partir de onde? Né? Onde muitas vezes a gente não encontra na igreja ou a gente encontra ela distorcida de púlpito também algumas vezes. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que onde o foco se desvia do anúncio do reino de Deus para temas como ficção, ensinos secretos e impostores que buscam a popularidade. Em outras palavras, a figura de Jesus se transformou em algo que atende mais aos interesses humanos e aos modismos do que a mensagem original. E o que ele pensa, como é que ele pensa em combater isso? Ele propõe uma nova abordagem. Ele argumenta que é necessário ir além do Jesus mitológico ou puramente teológico e resgatar a figura de carne e osso, que viveu na Galileia no primeiro século. A solução, segundo ele, não é abandonar a fé, não, mas sim usar a investigação histórica com rigor para aproximar as pessoas desse Jesus vivo e concreto. E nessa abordagem, essa abordagem ele divide em 4 partes. Primeira parte, ele fala que é a contextualização de Jesus. Vê Jesus como uma figura, ele vai ver Jesus não como uma figura abstrata, mas como um judeu da Galileia, um vizinho de Nazaré, cujo contexto cultural, social e político é essencial para entender sua mensagem. Ressaltar a humanidade dele. Em vez de focar apenas na divindade, na sua abordagem, ele resgata o verdadeiro homem, que teve uma vida concreta, emoções e um chamado a viver a dignidade com sentido de esperança. Dá voz aos marginalizados. Ele enfatiza que a mensagem de Jesus é direcionada aos seus preferidos, os que sofrem, os esquecidos, os pobres, as mulheres maltratadas. A nova abordagem, portanto, deve focar um Jesus que defendia e curava os últimos, resgatando o caráter revolucionário e compassivo da sua mensagem. E por último, mas não menos importante, ele integra a fé e a história. Essa nova abordagem não é uma negação da fé, mas uma forma de aprofundá-la, uma investigação histórica que torna
uma ferramenta para que os crentes possam reavivar sua fé e os que não crentes possam ser atraídos por um Jesus, despertando neles um desejo de buscá-lo de maneira sincera. Em suma, a problematização do Pagola reside na perca da essência de Jesus e sua nova abordagem é uma nova tentativa de recuperá-la por meio de uma ponte sólida entre pesquisa histórica e experiência de fé. Pensando nisso, eu queria conversar com vocês sobre o que vocês pensam, por exemplo, qual que é a opinião de vocês a respeito dessa, quando a gente ouve falar, eu acho que a grande maioria de nós acompanha vários, ou pelo menos mais de um pastor, mais de uma fala, às vezes a gente, é que nem eu falei, nós somos influenciados pela cultura. Eu queria ouvir de vocês um pouco o que vocês acham sobre essa ideia do Pagola, que ele acredita que, com o tempo, essa mensagem de Jesus foi transformado em algo que não parece o Evangelho, em algo que não parece uma boa nova, em algo que parece que é mais o mesmo, em algo que parece que não transforma, que não muda, que não cura. E que esse discurso repetido muitas vezes, às vezes para nós também parece que não faz muito sentido. Queria ouvir vocês. O que vocês têm? O que vocês acham? Vocês acham que isso faz sentido, que não faz sentido? Que isso acontece, que não? Eu acho que até algumas experiências, né, de missão que a gente tem, e às vezes a gente tem esse impacto, né, nas ruas, com as pessoas, né? Às vezes até a gente vai tentando fazer um ato de bondade pela bondade, às vezes a gente recebe algumas falas que doem em nós, mas que talvez a gente não entenda que as pessoas também foram magoadas pela igreja, também foram magoadas por uma leitura do evangelho que não dizia a verdade, né? Mas que as pessoas, por algum motivo, ou acreditaram ou foram enganadas, enfim. Mas eu queria ouvir vocês. Um de Oi, cada vez, boa tá? noite. Oi, boa Oi, noite. Regiane. Tudo Boa bem? noite. Tudo Para bem, mim é um graças a Deus. prazer estar aqui com vocês, né? Viagi também está aqui, muito contente de vê-los. Bem, pegando um pouco o gancho da primeira pergunta que você fez, primeiro questionamento, falando do que é Jesus para nós, né? E acho que essa resposta que eu vou dar tem junta os dois, a primeira pergunta e essa. É, Como Eliseu falou, eu também conheci esse Jesus religioso, né? Eu me converti com 13 anos e o Jesus que foi me apresentado é um Jesus religioso, um Jesus moralista, e que eu, apesar de acreditar que existia um Jesus, hoje eu vejo assim que para mim naquela época era uma fantasia, era uma coisa muito distante, principalmente assim por causa de testemunhos de pessoas da época, quando elas falavam de Jesus, eu falava, gente, quando que eu vou conhecer esse homem, né? Porque uma coisa era uma coisa muito fantasiosa. E quando você falou que o Pagola fala sobre Jesus humanizado, é esse Jesus que eu tenho conhecido hoje, né? Um Jesus próximo da minha dor, do meu sofrimento, da minha alegria, um Jesus mais humano. Assim, estou descobrindo ainda, por isso que eu estou aqui, né? Esse Jesus. E eu vejo assim que as pessoas apresentam Jesus para nós dentro de uma caixinha conforme elas veem Jesus, não conforme a Bíblia mostra Jesus, né? Colocam dentro de um estereótipo, cada igreja, tem uma visão de Jesus diferente, né? E eu tenho aprendido o Jesus do Evangelho, nem tanto que o currículo do nosso Ministério Infantil, para quem não sabe, eu sou da IBAB, né? E eu trabalho no Ministério Infantil. Eu conto as histórias para as crianças de 0 a 8 anos. E o currículo deste ano é Jesus, os encontros que as pessoas têm tido com Jesus, né? E ele está mexendo muito com a gente. A gente tem, a cada 15 dias, se reunido para falar dos textos que a gente vai falar com as crianças. E engraçado que a gente sai impactado, porque esse Jesus que a gente está lendo nesse ano é um Jesus que tem se revelado diferente do que a gente conseguiu descobrir o ano passado,
sabe? Das experiências que a gente teve. Então, eu acho assim, as pessoas limitam Jesus, sabe? Porque a gente não conhece ele por inteiro ainda, né? É uma caminhada até a volta de Jesus. E as pessoas, quando nos apresentam Jesus, elas colocam dentro dessa caixinha e nos limita. E hoje eu tenho aprendido que Jesus, ele tem se apresentado para a gente a cada dia, a cada ano, de forma diferente, né? E mais humanizado, menos um ídolo e mais humano. É assim que eu vejo. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu sim. Muito bom. Muito bom. É em cima disso mesmo, né? A proposta até, muitas vezes a gente tem uma caminhada muito longa com o Cristo e Cristo não muda. Ele foi sempre o mesmo. Mas nos nossos encontros, ele nos muda. E a partir disso, os nossos olhos se abrem mais e mais para a gente poder encontrar esse Jesus humano, esse Jesus que chora, né? Esse Jesus que às vezes com, tem medo, tem receio, mas é um Jesus que caminha dentro da vontade do Pai. Eu acho que é um pouco disso. Estou com você. Mais alguém? Quero falar um pouquinho. Na minha infância, né, desde que me conheço por gente, minha mãe sempre foi da igreja batista, né? Meu pai, quando ela casou, não era crente, ele se converteu depois da Assembleia de Deus, mas assim, a minha mãe foi o que ela aprendeu. Minha mãe é uma pessoa da roça, uma pessoa simples, né? Não teve estudo, estudou até acho que o terceiro ano primário só. E o que ela aprendeu, ela passou para mim. Ela não é eu não culpo a minha mãe pelo que ela passou para mim, porque foi o que ela aprendeu. Então ela aprendeu que aquele Deus é aquele Deus que se você faz alguma coisa errada, ele te castiga, né? E hoje eu sei que Deus não castiga, mas hoje a gente tem acesso a várias doutrinas, então você vê uma que fala que você não pede as coisas para Deus, tem que exigir, né? Fala, eu sou filho do rei, eu exijo. Para mim, isso não existe, sabe? Isso para mim não existe, isso aí não é real. Ou também, ai, tem medo de Deus, que Deus castiga, sabe? Então, é assim, para mim foi difícil a minha infância, foi assim que a minha mãe me criou, né? E minha mãe era muito enérgica com a gente, né? Com meus irmãos, e eu queria que ser assim. Daí depois, se você vai vendo uma coisa aqui, outra ali, daí você vai mudando já o seu pensamento, porque quando você cresce, para mim, Jesus é uma pessoa amorosa, sabe? Jesus, ele é amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Amor é amor, entendeu? Agora, eu não acredito também que ele fica contente com tudo que eu faço. Eu não acredito que com os pecados ele se alegra com os pecados. Eu não acredito isso. Isso para mim não existe. Lógico que não. Mas ele é amor. Ele é a luz do mundo. Ele é o caminho, a verdade, a vida, como você falou, né? Ele é o príncipe da paz. Gente, você começa a lembrar essas coisas da Bíblia que Jesus é o rei, Jesus é tudo, sabe? Se eu falar para mim, aqui Jesus é para mim, Jesus é tudo. Eu estou falando uma coisa assim muito em vão, sabe? Porque realmente ele é amor, então as coisas boas, ele é. E ele deu a vida por mim, não por mim. Ele não morreu só pelos crentes, ele morreu pelo mundo inteiro. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu pelo mundo inteiro, por todas as pessoas. Só que não são todas as pessoas que aceitam ele do jeito que ele é. Então, eu já vi muitos casos, até na televisão, de acidente, o pai culpa Deus. Onde que está Deus quando meu filho morreu? Onde estava Deus quando a minha mulher morreu, ou a minha mãe sofreu um acidente? Então, culpam Deus. Então, olha, coitado de Deus, é que Jesus, sabe, ele é tudo, né, mesmo. Mas ele tem, as pessoas fazem muitas, não sei, trata Jesus de algum jeito, de um jeito assim que não dá para entender. Então, eu mesmo, quando eu era pequena, eu tinha medo de fazer alguma coisa e Deus me castigar. Eu achava que Deus ia me castigar. Então, eu ficava preocupada com isso. Hoje eu sei que Deus é amor. Eu sei que eu erro, eu não sou perfeita, eu sou pecadora. Eu erro e Deus me perdoa.
porque ele é amor, ele me ama, ele não quer me perder, como ele não quer perder ninguém, né? Então é isso. Hoje eu tenho uma visão bem diferente de Jesus, de Deus. Eu tenho a visão sim. Mas cada um é aquele, para uma doutrina é aquele Jesus que dá tudo que você quer, tudo. Né? Você dá lá sua oferta, você compra não sei o quê, um sangue lá do Rio Jordão, uma água do Rio Jordão, que você vai ter tudo, você vai tudo, tudo. Então, olha, eu já vi uma propaganda na internet mesmo, uma pessoa, não sei se é um repórter ou é alguém entrevistando as pessoas, você acredita em Deus? Não. Você acredita em Deus? Não. Ah, você já deve ter visto isso aí no celular. Mas você acredita em Deus? Não. Você acredita em Deus? Não. Deus, acredito, acredito. Então, Deus assim é em vão para as pessoas hoje em dia, sabe? E está ficando cada vez assim mais longe, porque tudo muda, a ciência muda, as coisas mudam, e Deus vai ficando menorzinho ainda, eu acho, para a turma, viu? É isso aí. Então mas ele é amor, ele nos ama, nos perdoa, nos quer, então nós também temos que amá-lo, pedir perdão quando precisa, mas amá-lo, respeitá-lo, adorá-lo, louvá-lo, ficar na igreja junto em comunhão. Tem coisa melhor que isso? Não tem. É isso aí. Família, né? Família. É assustador, né? Tantas palavras que a gente vê associada a Deus e Jesus Cristo. Eu acho que isso é um dos motivos que a gente tem que estar junto e para a gente aprender junto, entende? Porque uma coisa é o que a gente fala do Cristo e outra coisa é o que a gente vive com Cristo, né? E eu acho que a comunidade, o bacana da comunidade, são os testemunhos em volta, entende? São como é que Deus e Jesus tocam a vida da comunidade e como é que a gente dividindo isso faz parte da nossa vida também, né? Uma coisinha só que eu Eu queria acho. falar, acrescentar. É Uhum. parente que falou isso para mim, que o Ronaldo teve câncer, perdeu os rins, faz hemodiálise hoje. Meu filho Éder teve câncer depois do Ronaldo. Só que, graças a Deus, o Dida conhece a história, ele, graças a Deus, se recuperou, muitas pessoas conhecem. Então, chega um parente e fala assim, nossa, quando mais você reza, mais assombração te aparece? Eu falei, pois é, eu vou continuar rezando, vou continuar rezando. O Dida sou eu, hein? Ah, que nem orar, rezando, é. Quem não sabe quem é o Dida sou eu. É o Dida, é o Eliseu. Eu falo Dida, que a gente é amigo desde pequeno. Né? Mas é Então, isso. fala que a gente, quanto mais você reza, mais assombração te aparece. Sabe? Ele não entende. E olha, você quer fazer entender, parente acho que é pior, viu? É pior que É, tudo, viu? eu acho que é por isso que quando eu penso em família, eu penso lá em Abraão, quando, quando Deus retira ele da sua parentela e se reúne com a sua família. A promessa dele é de uma grande família. E a promessa de Deus para Abraão é que a partir dele viria uma multidão, ele seria pai de multidões. E essas multidões seria, talvez não na promessa, não fica claro, mas seria reconhecido pela sua fé. Se a gente for caminhar na Bíblia para frente, a gente vai encontrar com Jacó, a gente vai encontrar com os filhos de Jacó e as tribos, né, as tribos de Judá, as tribos, os hebreus, os judeus, enfim, né? E aí a gente vai entender como é que a gente reconhece eles a partir da fé, do caminhar com Deus, do entendimento com Deus. E a partir daquilo a gente vai entender Jesus falando sobre a sua família, quando perguntado para ele, né, sobre a sua família, né? E eu acho que é nesse lugar que a gente se encontra como família. E é nesse lugar que a gente caminha como família, se fortalece como família e dá suporte como família. A gente chora junto e a gente ri junto. E a gente ora junto. Porque é isso, né? E que as pessoas possam ver em nós esse Deus, que é um Deus amigo, um Deus família, um Deus que cuida, né? Então, acho que parte do nosso caminhar nessas nossas 15 aulas é tentar revelar o Cristo, para a gente poder caminhar mais perto dele e poder resplandecer o brilho que ele tem colocado em nós. Pensa um pouco nisso. Enfim, né? Tem mais alguém que quer falar? Posso dar continuidade? Continuar ainda na introdução, né? Claro. Mas voltando para o texto, o Pagola ele passa um tempão
na introdução, falando sobre os dois conceitos que ele, que ele divide, né? Ele fala que tem duas formas ou caminhos, né, diferentes para chegar até Jesus. Duas formas que ele propõe. Ele vai falar sobre o Jesus histórico e o Jesus da fé. E parte do que eu disse já, ele vai dizer que é crucial não confundir essas duas abordagens. Porém, ele argumenta que elas podem coexistir, certo? Então, a gente vai falar um pouco sobre o 100% homem e o 100% Deus, né? A partir do olhar do Pagola. E ele diz assim, a definição dele vai nesse sentido. O Jesus histórico se refere ao conhecimento de Jesus que os historiadores podem obter ao utilizar os métodos científicos da moderna investigação histórica. Essa abordagem busca reconstruir a vida de Jesus com base nas fontes disponíveis, como os evangelhos, mas analisando-os de forma crítica, como documentos históricos e não apenas como textos sagrados. Qual a limitação disso? O autor é realista quanto aos limites desse método. Ele afirma que a investigação histórica não pode chegar à realidade total de Jesus. O que ele pode oferecer é apenas um retrato incompleto e sempre melhorável do Jesus na Galiléia do primeiro século. A investigação histórica, por exemplo, pode estudar a crucificação como um evento político-social, mas não pode, por si só, provar a ressurreição. O propósito. Para Pagola, o estudo de Jesus histórico é legítimo e valioso. Ele ajuda a contextualizar a figura de Jesus, a entender como ele era, como entendeu sua vida e por que o mataram. Conhecer esse Jesus de carne e osso pode despertar a atração, o interesse e a admiração, e ajudar crentes e não crentes a se aproximarem de sua mensagem de forma mais concreta. O que ele está dizendo para nós aqui? O que ele está dizendo para nós é que, muitas vezes, quando a gente pende para um dos lugares, a gente perde a beleza de ter tudo isso junto. A beleza, às vezes, de identificar uma dor em Jesus que também cabe a nós. Há um Jesus que, ao mesmo tempo que ele diz, afasta de mim esse cálice, ele diz, faça a sua vontade, entende? Então, se a gente não valorizar um Jesus que chora ao encontrar todo mundo chorando por Lázaro, às vezes a gente não vai ter a misericórdia que ele tem com os outros a partir desse olhar, porque nós não podemos chorar, porque Jesus não chora, porque Jesus não sente, porque Jesus não faz, e aí a gente não tem misericórdia com os outros que fazem. Jesus, esse Jesus histórico é um Jesus palpável e real, porque ele quer se identificar conosco. Pura e simplesmente por isso. Qual a necessidade dele se esvaziar e caminhar conosco? Para poder dar um testemunho de vida possível a nós. Para que a gente possa caminhar. Para que a gente possa enxergar as dores, as formas, né, até a responsabilidade que ele passa aos discípulos, né, para que a gente possa fazer isso hoje. Entendem? Então, quando ele está falando sobre esse Jesus histórico, a partir de pesquisas, a partir de olhares dos cientistas, é como eu disse, ele não está pensando em separar isso ou dar mais prioridade para isso do que para a própria fé. Né? Porque a gente, logo no começo, a gente vê que ele é, além de um estudioso, alguém participante da religião e um cristão, acima de tudo. Enfim. Alguém quer comentar alguma coisa? Fique à vontade, tá bom? Pode abrir o microfone e falar. Então, vou continuar, tá bom? E aí ele vai falar um pouco sobre o Cristo da fé. Qual a definição? O Cristo da fé se refere à resposta que a igreja chega respondendo. O Cristo da fé se refere à resposta que a igreja chega respondendo com fé à ação reveladora de Deus encarnado em Jesus. É a crença que Jesus, como Filho de Deus, o Messias, o Salvador, é o que a comunidade cristã confessa e celebra. A fé, nesse sentido, é o meio pelo qual se conhece o mistério que se encerra em Cristo, que vai além do que a história pode provar. Base. A fé cristã não se baseia nas conclusões dos historiadores ou em manuais, mas na ação de um Deus que, na experiência pessoal e comunitária, na experiência comunitária com o próprio Jesus, o ressuscitado. Uma distinção crucial.
O autor enfatiza que a fé em Jesus como Filho de Deus encarnado não pode depender dos avanços da investigação histórica. O crente não precisa recorrer aos métodos históricos para ter fé, pois a fé é o próprio caminho para conhecer o mistério de Jesus. Em síntese, o Pagola diz o seguinte: ele não vê esses dois conceitos como opostos, mas como caminhos distintos que podem se complementar. Ele critica aqueles que buscam um Jesus puro, eliminando as tradições cristãs em nome da história. Para ele é possível e desejável ter um conhecimento de Jesus histórico que enriquece e aprofunda o Cristo da fé. Ele conclui que a investigação histórica pode, em última análise, ajudar os crentes a reavivar sua fé e os não crentes a procurá-lo de maneira mais sincera, ao apresentar um Jesus mais vivo, real, fascinante do que as imagens distorcidas que muitas vezes o definem. De novo, ele está falando sobre esse Jesus que é totalmente Deus, e a partir disso, alguns mistérios que vão ficar no caminho a gente não vai descobrir. Isso não vai fazer com que a gente caminhe para trás e procure entender totalmente os mistérios de como foi feito, em que momento, em que hora, né, como é que estava o vento, qual era a velocidade do vento. Ele só fez isso. Enfim, às vezes a gente vê as pessoas tentando explicar os milagres sobre quando o mar se abre, né, para que Moisés e o povo de Deus passem pelo deserto. Ah, é um tempo onde lá havia seca e de tempos em tempos abria, enfim. A água só tinha 2 dedos. Isso não muda, entende? Isso, nossa fé não pode estar focado só nesses lugares, entende? A nossa fé precisa extrapolar isso, entende? Entender que o Filho de Deus veio e se revelou para nós, talvez seja a coisa mais importante que a gente tem que ter na vida. Porque se a gente não entender a grandeza disso, a gente não entende a grandeza e a responsabilidade que a gente tem com o evangelho que ele deixou para nós. Porque por muitas vezes a gente fica perdido tentando compreender como é que Pedro caminhou. Não, não é que ele caminhou, ele deu um passo, Anderson. Na velocidade, ele deu o primeiro passo e no segundo ele caiu porque ele estava muito rápido. Para mim é difícil, entende? Quando Jesus. Sim, posso Pode comentar falar. também? Pode, claro, por favor. Igual se nós pensarmos sobre o dilúvio. Se Uhum. nós analisarmos, né, eram tribos, eram comunidades onde viviam à margem de rios, né? E qualquer manifestações ali da água, as pessoas iam imaginar que seria um dilúvio. Mas quem comprova e quem diz que foi um dilúvio onde pegou toda a terra, né? Onde matou todas essas pessoas. E isso é claramente, isso não determina a minha fé em Deus, em Jesus, né? Esses manifestos que eu posso dizer céu, terra, enfim, não diminui quem é Jesus ou o que Deus pode fazer, né? Se esses efeitos mirabolantes que a gente pode ler na Bíblia têm existido ou não. Minha fé não pode se basear nisso, né? Dei o exemplo do dilúvio porque é algo que veio à minha mente, mas tem várias outras questões, como Jonas na baleia, enfim. Será que ele realmente foi engolido? Então, tudo isso tem muito a ver, né? Não é um balizador da minha fé. Exatamente. Acho importante, né? E aí eu acho que a gente pensa que há teólogos que vão na linha de que não houve. Quando a gente está falando de Jonas, a gente está falando, era um peixe, não está falando que era uma baleia. Era um rio, não era o mar. Mas pensa bem, se o que Deus quer falar, ou se revelou a partir dessa história para nós, não for maior do que o próprio fato em si, né? Se isso Exato. não for, se isso não for uma verdade real que ultrapasse isso e que leve para que a gente reflita sobre outras coisas, é pouco. Se é baleia, se é peixe, se, sabe, é pouco. E aí, não, Deus não parou o tempo, né? Enfim, N coisas que a gente pode estar dando exemplo, mas que a nossa fé não pode estar baseado nisso. Se a gente se basear nisso, a gente fica muito restrito aos milagres que Deus faz na nossa vida para ter contato com Deus. Eu gosto de pensar que se a gente ficar pensando que a gente precisa de um grande milagre para a gente poder ter relação com Deus,
A gente necessita que aconteça, sei lá, algo extraordinário, de algo extraordinário, em algo extraordinário a gente se relaciona com Deus. Agora, se a gente crê que um Deus é um Deus pessoal que caminha conosco, que guia nossas vidas, a gente vai ter contato com Deus todos os dias. Se a gente entender que o milagre cotidiano de estar acordando e estar dando graças a Deus por isso já é um motivo em si da gente se relacionar com Ele, a gente vai ter uma relação com Deus todos os dias. Agora, se a gente esperar o Deus mirabolante, esse Deus que está preocupado mais com se mostrar sempre de forma extraordinária, a gente perde a magia do ordinário. E para ficar mais claro, talvez aqui ainda, a gente, para quem tem filho ou para quem tem contato com as crianças, é a gente poder ver no olhar deles o balbuciar das crianças, o jeito que eles começam a andar, o jeito que eles começam a te chamar, como é que eles buscam o seu colo, como é que eles buscam a sua perna, e o quanto há de extraordinário nesse cotidiano da vivência com as crianças, que é uma das coisas que Jesus mais valoriza. Então, acho que é isso. A gente vai perder muito se a gente achar que o Deus é o Deus do extraordinário somente. Não que ele não seja. Tá? Mas se a gente não achar que é extraordinário abrir os olhos todos os dias e poder estar caminhando, a gente vai ter que perder o caminhar para a gente poder entender qual é o milagre de andar. A gente vai ter que perder algo para a gente poder entender qual é o gosto de ter aquilo. E eu acho que isso não é necessário para quem conhece e vive com Cristo Jesus. Penso assim. Mais alguém? Posso tocar? Eu quero falar que, assim, eu não preciso de acreditar nessas coisas assim para poder crer em Jesus. Que o que ele veio fazer por nós, ninguém fez, né? Ele deu a sua própria vida, ele não precisava, ele entregou a sua vida por nós. Então a gente ama ele, ele nossa, é a nossa, é o que ele fez, o que ele deixou, a vida dele, tudo que ele fez, é o que a gente tem que fazer mesmo, né? Eu sei que tem os grupos que Deus mais aprecia na Bíblia são os pobres, as viúvas, os estrangeiros, e são os, Exato. assim, que ele não é que ele dá mais valor, assim, ele aprecia esses grupos. E eu acho que você, amando esses grupos e fazendo alguma coisa para transformar isso aí agrada a Deus. Eu creio que diz, que é isso que Jesus quer da gente. Tem que a gente pareça com ele. Eu procuro a cada dia parecer com ele. Estou longe, eu acho, mas eu acho que eu quero parecer com Jesus. É isso que eu quero. Eu não preciso dessas coisas, né, para acreditar nele, não. Agora, eu sei que ele pode fazer o que ele quiser, ele tem poder para tudo. Sim. Igual, fala assim, ai, lá no jardim, a turma fala que foi maçã que a Eva comeu, fica preocupada com essas coisas, né? Mas naquela época não existia maçã. Eu falei, se Deus quisesse, podia pôr uma abóbora, uma maçã, o que ele quisesse. Deus tinha poder para tudo isso. Mas a gente não é isso que faz a vida da gente crescer, é o dia a dia, é o que você faz, é o que você vê, o que você tenta melhorar. Eu acho que é isso, sabe? Não é riqueza, não é poder, não é dinheiro. Eu já tenho certeza que não é isso. É isso aí. Mas nós somos falhos, a gente quer ficar cada dia melhor, não é, Anderson? Sim, sim, mas é no caminhar, né, Marisa? É caminhando de novo, não caminhar sozinho. Eu acho que a gente precisa caminhar junto. Tá? E eu vou aprender com você, né? Sim, junto. Um dá força para o outro, sabia? Sim, É. A sim, experiência de um, o testemunho do outro, ajuda sim, você a crescer na fé, né? A gente quer crescer na fé, é isso aí. sim. E ser mais parecidos com Jesus no caminho. Tá? É no caminho que a gente vai estar aprendendo. Acho que quando o Pagola vai falar sobre essa separação, que existem dois caminhos, né, para a gente conhecer, é para a gente não se perder nesses caminhos. Porque Jesus é 100% homem e é 100% Deus, né? Mesmo com todo o poder, né, ele escolheu ser chamado de Pai, né? Mesmo podendo ser chamado do que quisesse, ele escolheu ou preferiu ser chamado de Pai. E quando alguém falou sobre o amor, você que falou, né, Maria, sobre o amor, não há um lugar na Bíblia que diz que Deus é todo poderoso ou todo justiça, mas existe que ele é amor. Deus é amor. Isso está lá registrado.
Isso é importante para a gente poder pensar também, como é que ele quer ser conhecido, como é que ele se revelou para nós, plenamente em Cristo. O Paulo ergueu a mão, Paulo, pode falar. Então, eu ouvindo aqui você comentando o texto do Pagola e pensando nas questões que você colocou logo no começo, é uma questão que você colocou assim, qual a importância de Jesus para nós, ou qual a imagem que nós temos de Jesus? Às vezes eu tenho uma sensação de confusão. Primeiro porque a minha trajetória de fé, de caminhada, me apresentaram só um Jesus, digamos, um Jesus da fé. E já como o próprio Pagola colocou no texto, com várias distorções, uma imagem meio cheio de regras, cheio de um monte de coisas, muito distante, era uma divisão entre o mundo material e o mundo espiritual, e basicamente o que a gente fazia aqui embaixo pouco importa, que a gente tinha que cuidar da alma e coisas desse tipo, e digamos que eu deixei esse Jesus da fé pelo caminho durante um bom tempo da minha vida, né? Depois foi me apresentado um Jesus um pouco mais maneiro, mais bacana, uma linguagem mais, digamos, mais jovem, mais acessível, que me fez de alguma maneira aproximar, que teve com, com toda certeza ajudou no resgate, por exemplo, do meu casamento e tudo mais, fez todo um processo de renovação. Mas mesmo assim, ainda, mesmo nesse Jesus, ainda com uma linguagem um pouco mais renovada, um pouco mais jovem, eu percebia vários problemas ainda. E era ainda um Jesus da fé, não tinha essa história de um Jesus histórico. E eu uso agora, eu vou usar uma ilustração para mostrar um pouco da minha confusão. Imagino que todos aqui devem ter assistido, ou pelo menos ouvido falar de um documentário que acho que foi produzido pela Globo News, falado era Crentes Além dos Muros. Acho que se todos aqui assistirem e não se emocionaram, eu pelo menos chorei do começo ao fim, porque o Jesus que eu acredito, naquele de transformação de vidas, de mudança de comportamento, de ajuda, mas ao mesmo tempo, e agora recentemente, eu pelo menos assisti o Apocalipse nos Trópicos, então eu fico muito confuso entre essas duas imagens, essas duas situações, e as comunidades de fé que eu tenho participado tem uma pegada muito fundamentalista, né? E tem sido muito sim, não vou dizer que é muito difícil, mas graças ao meu desejo de entender as escrituras, de estudar, de buscar, de encontrar o pessoal do IBQ, da Labtem e vários outros espaços de discussão mais, digamos, oxigenada sobre Jesus, tem me alimentado e tem me ajudado, inclusive, a ter compreensão, misericórdia, tentar ajudar, contribuir, entender que eu acho que convive essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que tem essa questão ao mesmo tempo de ser um espaço, por exemplo, dentro da igreja, de ser um espaço de transformação, tem um espaço de contradições, de conflitos, de visões diferentes, digamos, de um mosaico de interpretações, e a gente precisa lidar com isso. Mas eu confesso que ainda me dói bastante o estômago, né, quando eu me deparo com certas coisas, e o que tem me ajudado a sobreviver nesse cenário todo, digamos assim, foi tentar essa busca, né, de tentar compreender mais a palavra, de buscar mais fundamento. E acho interessante essa proposta do Pagola de da gente pensar. Ele parece, pelo que eu entendi, ele não trata exatamente como uma dicotomia entre o Jesus histórico e o Jesus da fé, mas essa relação que acho que meio que se perdeu, né? Bastante nesse processo todo de tentar dar uma resposta sobre o que é Jesus e tudo mais. Então, eu estou muito otimista, assim, muito alegre de estar nesse espaço aqui, compartilhar com vocês esse processo. Paulo, obrigado. De verdade, obrigado, obrigado mesmo. Mas eu acho que você começa falando sobre as suas dúvidas, mas acho que você mesmo responde elas. Isso é muito bom, né? Você está no caminho, né? Ninguém aqui a gente não vai conseguir tirar todas as suas dúvidas, né? E nem as nossas. Mas a gente vai dividir como você fez e aprender junto, né? O Jesus
o Jesus histórico, infelizmente, a primeira edição do livro do Pagola, gerou muitos debates e as pessoas meio que criticaram ele, né? Porque ele estava tentando trazer o Jesus homem para o debate novamente, né? E as pessoas no primeiro momento tiveram uma reação do tipo, tá, mas ele não é Deus. Não, ele é Deus. Mas se a gente não entender um Jesus que veio, que se revelou como homem para nós, é muito difícil a gente seguir só um Deus. O diferencial da revelação do Cristo nas nossas vidas é esse caminhar, as dores iguais às nossas, né? A mãe, o pai, é pensar nessa problemática, né? Ele precisava ter uma mãe, ele precisava ter um pai, né? Não precisava, porque ele, como filho de Deus, poderia ter surgido de qualquer lugar, ele poderia ter aparecido velho no meio do caminho e começar as conversas, mas ele teve uma mãe, ele foi gerado. Entende? Então, todas essas problemáticas, elas precisam vir para nós, para que a gente possa conversar em família, igual a gente está fazendo agora, para a gente saber, tá, ok. Então, você está falando para mim que ele aprendeu as coisas. Exato, ele aprendeu. Ele crescia em sabedoria, né, e conhecimento. Ele crescia. Ah, então ele crescia igual a mim. Então, você está falando que teve algum tempo onde ele teve dúvida. Ele foi uma criança, criada pelo pai dele, que é José, até onde deu. Entende? Quanto José influenciou Jesus? Não sei. Nós saberemos? Talvez nunca. Mas achar que ele não foi influenciado por José, isso a gente não pode achar. Entende? Em algum momento a gente tem que ver essas coisas. Como é que Jesus tratava as mulheres? Como é que a adúltera ao pé de Jesus foi tratada? Como é que Maria foi tratada quando estava grávida? E Jesus em dúvida, e José em dúvida. Como é que José trata Maria? Entende? Como é que isso desemboca no caminhar de Jesus? Entende? Então, algumas coisas que a gente precisa pensar. E a gente vai ter muitas aulas para a gente poder discutir isso. E assim, de novo, o que eu prometo para você é mais dúvida, tá? Mas para a gente dividir junto, para a gente caminhar com as dúvidas juntos, para que a gente se fortaleça e caminhe com dúvidas. Isso é o que eu te prometo, tá bom? Mas parte no caminho a gente vai ter outros professores, né? E aí talvez eles tenham menos dúvidas, e aí vão tirando. A gente tem o Gustavo aí, que é professor da casa, a gente tem o André, tem o Alex, né? Mas nas minhas aulas eu te prometo mais perguntas. Espero que você traga algumas respostas para nós, espero dividir algumas respostas com você também. Micael ergueu a mão e depois a Anne, né? Pode falar, Micael. Tá sem microfone? Pode. Micael, não estamos te ouvindo. Ah, é verdade, você está com o microfone aqui. Eu vi que você desmutou, mas não veio o som para nós. Você está com fone? Quer tirar o fone e falar? Aí, acho que veio. Não, veio e desveio. Tá, então eu vou pedir para a Anne falar, e aí, Micael, assim que tiver bom aí, você, tá bom? Divide com a gente. Espero que mais dúvidas, tá bom? Anne? Pegando um gancho que você falou, eu lembrei de uma frase. Jesus não nasceu Cristo, ele se tornou Cristo no caminhar. Então, conforme ele foi caminhando com Deus, ele se tornou o Cristo que a gente conhece. Porque ele não nasceu já pronto, né? Ele foi se tornando Cristo no caminhar com Deus. É no meio das dúvidas e da dor, né? É isso, Exato. acho que é nesse caminhar, né? Ele era o escolhido? Sim, ele era escolhido. Ele era o Messias? Sim, ele era o Messias. Só que ele crescia, né? E ele se aproximava Exato. mais do pai dele. E quanto mais perto dele, mais a certeza que ele tinha de fazer o que ele quer. Tanto é que é isso, a reta final, afasta de mim esse cálice, né? Se possível, se for dentro da sua vontade, ali talvez a gente vê o mais humano do Cristo com medo, né? Com receio, né? Angústia, né? Orando e é angústia, os poros, né? Diz que ele orava e os poros saíam sangue, então complicado, mas mesmo assim segue, se entrega, segue perdoando ainda essa caminhada final ainda do lado do traidor, né? Comendo com o traidor, perdoando o traidor, perdoando depois a Pedro que o nega. Esse é o Cristo, né? O homem, enfim. Micael?
Agora me escutam? Legal. Me escutam? Sim, Ah, sim. legal. Tá ruim, Micael. Valeu. Só complementando, né? Eu acho Não sei se que. tá ruim para. Estão me ouvindo? Pode falar. Pode falar. Perfeitamente. Beleza. Tá bom. Eu acho que eu tive a Agora ficou bom. experiência, eu acho que da grande maioria aqui, de começar numa igreja tradicional limitada, onde eu acho que a minha leitura me apresentarem um Deus só 100% Deus e não 100% humano. Eu achei legal essa dicotomia, mas e eu acho que durante anos, se você lê a Bíblia, até eu acho que alguém falou aqui, né? A gente tem que ler Deus como tá a Bíblia, né? Ou Jesus como é que tá a Bíblia. Mas eu acho que se você lê com base no seu histórico, na forma que as pessoas te apresentam, ou durante vários domingos da igreja, você começa a ler a Bíblia de uma forma incorreta e não entendeu esse Jesus que é 100% humano. Pelo menos eu acho que essa foi a minha experiência, né? Então eu vejo hoje que, assim, é, a gente precisa ter um pouco desse histórico, eu acho que até mais teologia, né? E aí debruçar em outras linhas para você entender um pouquinho mais. Eu acho que. E aí, hoje eu estou numa outra denominação, estou na IBQ, que hoje eu vejo isso, hoje já me abriu minha mente. A visão que eu tinha desse Deus, né, que era só 100% Deus na minha cabeça, hoje eu vejo que ele é um 100% humano, e eu consegui entender um pouquinho melhor. E aí eu acho que nessa experiência que você lê a Bíblia, né, e aí você começa a não entender Deus, e aí começa a se entrar numa neura, né? Por isso que eu acho que eu acho muito importante ter essa experiência né, de entender o histórico, eu acho que desse autor que ele falou, para você começar a ler a Bíblia, porque se você lê a partir somente da sua bolinha lá, você vai começar a ler errado e vai começar a ter uma experiência que talvez você não conheça de fato quem era Jesus. Eu acho que só contribuindo, eu acho, tô em linha com o que todo mundo falou aqui, mas eu acho que essa era a minha experiência, né? De conhecer esse Deus e aí por um olhar diferente, né? Não só o olhar da minha denominação tradicional ali, e que muitas vezes é insuficiente para você entender quem que é Jesus. Perfeito. Eu estou exatamente nesse lugar. E a gente poder se abrir para outros olhares, né? Mas ter os pés fincados no Cristo, entende? Porque é isso. Quando a gente tem os pés fincados em Cristo, sabendo quem Ele é, sabendo dessa, até imaginar que o poder de Deus é limitado pelo amor que Ele tem por nós. Isso é uma coisa complexa para a gente tentar desenrolar aqui, mas é a gente pensar que ele podendo fazer o homem de novo, ele escolhe perdoar e caminhar com esse cara. Abraão, Eva e Adão caem ali, e ao invés dele simplesmente destruir eles e fazer de novo, porque o poder dele era possível, ele poderia fazer quantas vezes ele quisesse, ele prefere perdoar e amar, e seguir amando eles, e seguir amando, e seguir amando, e seguir amando. Então ele se limita, não vou fazer, não vou, entende? Vou deixar caminhar, né? Vou entregar o meu filho, né? Para que ele morra por nós. Então, é claro que às vezes é muita informação, às vezes a gente está. Mas a gente tá começando, a gente está começando a caminhar junto para a gente poder entender esse Cristo, que é o Cristo que caminha, que aprende e que vai, a partir do seu caminhar, se revelando, né? É pensar nessa coisa. Eu acho a gente tem que entender. Por exemplo, o Pagola, quando ele fala do Cristo da fé e do Cristo histórico, ele está falando, são duas coisas diferentes, sim, mas não necessariamente estão separados, né? São caminhos diferentes, mas não, eles se cruzam, porque ele é uma pessoa só, né? Então, a gente tem que ter isso em mente para a gente poder continuar caminhando. Beleza? Obrigado, Paulo, Anne, Micael. Valeu, muito bom, né? E vamos seguir. É isso aí, tá? E fiquem à vontade, tá? E eu vou seguir aqui para a gente dar uma aceleradinha. A gente está aí, mas vamos lá. Como é que o Pagola. Quais são as fontes? A partir da onde ele vai estar trazendo o que ele vai trazer para nós? A partir dos evangelhos.
E por quê? Quais são as outras fontes que ele poderia trazer? Ele poderia trazer os apócrifos, ele poderia trazer o Evangelho de Tomé, ele poderia trazer alguns livros da época, mas ele pensa no recorte que ele faz a partir da Bíblia, né? Os 4 evangélicos canônicos, tá bom? E quais são os critérios que ele aplica para isso? Ele vai se basear nos critérios científicos que é aceito hoje pela maioria, né? Ele vai usar o senso comum da ciência. Ele menciona explicitamente os 4 evangelhos. Ele vai caminhar sobre os 4 evangelhos para a gente poder conhecer esse Cristo a partir da Bíblia. Qual é a dificuldade disso, né? Ele vai dizer que essa dificuldade que ele tem mais, ele vai dizer assim, ó, ele menciona que um dos mais importantes e que sustenta entender a dificuldade, esse critério que Pagola menciona, que é o critério dessa dificuldade, é um dos mais importantes que sustenta um dado contido nos evangelhos. Na era difícil ou embaraçoso, tudo que era difícil e era embaraçoso para a igreja, é muito provável que provenha do próprio Cristo. Então, daquilo que a gente lê na Bíblia, que a gente fala, poxa vida, isso parece que não é verdade. Se está lá é por um motivo. Então, ele vai dizer o seguinte, ele acha que é muito provável que seja assim. Ele vai usar a lógica que a comunidade cristã não teria inventado algo que se criasse dificuldades para a própria pregação ou que pudesse ser mal entendido. Um exemplo seria a narrativa da crucificação de Jesus, uma morte vergonhosa que, em vez de ser escondida, é o cerne da fé. Ele vai usar um critério da descontinuidade. Esse critério se aplica aos dados que não podem ser explicados, nem pelo judaísmo e nem pelo primeiro século, né, o ambiente da origem de Jesus, e nem pela igreja primitiva. Se um dito ou ação de Jesus é novo e não se encaixa nas tradições judaicas ou cristãs posteriores, a probabilidade de ser autêntico aumenta. O exemplo frequentemente citado é o fato de Jesus ser chamado de filho de carpinteiro, uma profissão de baixo status, que não teria sido inventado por um movimento que buscava a glória para o seu fundador. Um outro critério é de testemunhos múltiplos. Então ele vai dizer o seguinte, que a credibilidade de um dado aumenta se ela aparece em várias fontes independentes. Se o mesmo evento é dito por Jesus, é relatado em mais de um evangelho, em uma fonte diferente, a sua chance de ser histórico é maior. A menção de que Jesus se sentava com publicanos e pecadores é um exemplo de algo que aparece em várias fontes. O critério da coerência. Esse critério, que o autor coloca como último, estabelece que o dado é mais confiável se ele se harmoniza com as circunstâncias históricas ou com os dados bem estabelecidos sobre o ministério de Jesus. Se um evento ou dito de Jesus se encaixa no perfil geral de sua atuação e mensagem, ele é considerado mais plausível. A coerência entre suas palavras de compaixão e sua ação de cura é um exemplo para isso. Os descartes, foi o que eu disse, quando ele descarta as fontes, né? Ele descarta a fonte do Evangelho de Tomé, ele descarta os apócrifos, ele descarta alguns historiadores, né, que trazem no seu bojo esses evangelhos, esses textos, né, o Evangelho de Tomé como uma fonte não canônica, né? Enfim, ele vai falar um pouco sobre a conexão com a fé. Aqui ele pensa, discutir a visão de Pagola de que a fé não é inimiga da história, mas pode ser um estímulo para a busca da verdade sobre Jesus. A fé do autor serve como afinidade para entender a mensagem de Jesus. Ele usa a fé dele como um estímulo de motivação, a fé como afinidade e sintonia. Ele recusa a fé como um instrumento de investigação. Isso é muito importante, que por mais que ele tenha, isso é importante, mas também é importante a gente pensar que que no texto dele ele vai ser enfático dizendo que a fé dele não altera, né? Não altera a visão que ele tem. Isso é complicado porque nós somos a nossa fé também. Então dificilmente vai ser difícil, dificilmente vai ser difícil é osso, né? Mas é difícil a gente não ser contaminado por isso. Mas por isso ele usa outras fontes. Ele tenta usar a ciência para poder olhar o Jesus de carne e osso. E aí aqui a gente vai falar um pouquinho, ele fala um pouco sobre
No final, ele vai mostrar que o resultado da investigação histórica para ele não é um Jesus puramente acadêmico, mas um Jesus que pode ser contemplado com uma nova luz. Ele vai dizer que isso, como ele já disse anteriormente, ele acredita que o conhecimento de Jesus contextualizado em sua vida concreta na Galileia pode reavivar a fé e ajudar as pessoas com a relação mais viva, real, mais profunda. Para Pagola, a fé e a história se encontram quando a investigação histórica revela um Jesus tão fascinante de carne e osso que a fé se torna mais vibrante e enraizada na sua realidade. Isso a gente já tinha falado lá em cima. Então, para a gente poder entender qual é a metodologia do Pagola, é entender que ele tem os critérios da fonte dele, lá que ele vai falar um pouco sobre o Jesus da fé e o Jesus histórico e o Cristo da fé. E aí ele vai usar as fontes para ele poder separar esses dois. Ele vai usar a mesma fonte, ele vai usar basicamente os evangelhos, né? O estudo, a exegese, né? E aí ele vai tentar separar e ele vai falar sobre alguns critérios, né? Os critérios de continuidade, os critérios de multiplicidade de testemunhos, né? Que são vários testemunhos, a ideia da religião ou da tradição encontrar alguns problemas, falar, nossa, isso aqui não poderia caber em Deus. E mesmo assim estar no Evangelho, ele diz que isso é algo importante para a gente olhar de novo, para a gente entender que aquilo é verdade, sim, ou não estaria ali. Né? Ou eles teriam tirado, né? Então, algo que envergonhasse o Cristo, né? Algo como que diminuiria um Deus, de novo, quando eu falei para vocês que ele não precisaria nascer de Maria. Ele é Deus. Então Deus poderia trazer o filho dele como ele quisesse, grande, adulto, enfim, como ele quisesse. Mas ele decidiu que ele nascesse de mulher, que ele fosse criado, que ele fosse frágil, um bebê, que teria uma educação a partir de José e de Maria, que ele cresceria com eles. Então isso é uma coisa para a gente poder pensar quando a gente for ler a Bíblia, né? Então ele vai usar esses critérios para poder chegar nesse Jesus, tanto o Jesus histórico quanto o Cristo da fé. Beleza? Alguém tem alguma coisa para contribuir? Pode abrir o microfone e falar. Eu vou entrar nos múltiplos perfis de Jesus. A gente tem Anderson, 15 minutos. Pode falar, Eliseu. eu acho interessante porque eu estava lendo aqui agora, você sabe que quando uma ação ela é repassada de pessoas para pessoas, e isso transpassa de uma geração, isso pode ser chamado de histórico, né? E aí eu estou me lembrando da mulher do fluxo de sangue. Provavelmente, ela ouviu falar de Jesus para alguém. Alguém falou de Jesus para ela. Então, aqueles atos que Jesus praticou foi sendo passado de boca. Você já viu aquele lance do o produto bom é aquele que você fala de boca em boca até chegar, né? Pô, meu, ouvi falar que né? A pizza é a melhor que tem, né? Tal. Essa é a melhor propaganda. Então, provavelmente, ela deve ter ouvido falar. Alguém falou, mas tem um cara aí que ele é o bam, né? E faz e cura. E então ela juntou, foi a fusão da história, algo que ela ouviu, exato, e ela foi atrás para saber. Ela falou: é a minha única chance. Eu vou atrás dele e vou tocar no manto dele lá. É a única chance que eu tenho. Essa única chance nós chamamos de fé, né? E ela foi lá e então isso é chamada junção da fé e história. Algo que ela ouviu, que alguém contou para ela, falou: ele faz isso, como ele já fez em várias oportunidades. Vai lá. Ou alguém falou, ou isso se espalhou ali pela região, e ela foi atrás de Jesus com a fé, né? E conseguiu a cura dela. Então, eu acho muito linda essa passagem bíblica que fala: bem-aventurados os que não viram e acreditaram, que é a nossa geração. A nossa geração, acho que é pura fé, né? Né, Marisa? Sim. A gente não conviveu com Jesus, e há 2000 anos aqui a gente continua. Isso é sensacional, eu acho. Eu estava vendo que nós temos 1/3 da população, mais de 2 bilhões de pessoas que são tidas como cristãs. Isso não é normal, isso é sobrenatural, né? Então eu estava pensando nessa mulher do fluxo de sangue, falei, cara, você falando isso de fé e história, falei, isso é pura história e pura fé.
É a junção dos dois. Exatamente. É a busca por um Jesus, Eliseu, que não é troca. Entende? Por que que eu caminho com Jesus? Porque a minha natureza deveria apontar para isso naturalmente, mas aponta sobrenaturalmente. Entende? Porque talvez o natural seja a gente querer a troca, né? O que que eu vou ganhar com isso? É legal, é interessante. Isso cabe uma reflexão, né? Eu creio, nós estamos aqui no dia 12 de agosto, às 21h16, e tem fuso horário no mundo. É sobrenatural. Pessoas há 2000 anos atrás, já que se passaram, está falando sobre ações de um homem que fez ações há 2000 anos atrás, e isso, sabe, transcorreu pelo tempo e chegou até agora, em 2025. Isso é sobrenatural e não é normal. Eu não sei, cara. Não é normal. A gente está falando de Jesus aqui, sabe? Há 2000 anos depois, que muitos mártires se perderam, né? Na história. E ele está firme aí. A gente está aqui ainda. É por falando isso, dele. É porque ele não é um mártir, ele é um Deus. Eu acho que essa é a diferença. Porque, por exemplo, se a gente for pensar, né, a partir do Evangelho, eu vou passar o tempo, mas se a gente for pensar a partir do Evangelho, os próprios discípulos caminhavam com Jesus aguardando o momento crucial, do qual ele libertaria, né, o filho de Davi, ele viria e cumpriria. Eles talvez não tivessem olhado, e eu acho que esse é o nosso convite, o homem que estava com eles, entende? Esse homem que dava o exemplo, que dava o testemunho, que passava as responsabilidades, que dizia que veio a todo momento. Eles procuravam a todo tempo o Cristo, mas não andavam com Jesus. Então, no final, quando Jesus se entrega, e aí a gente acha que vê isso bem claro em Pedro, um passo para trás, sabe? Um passo para trás do tipo, parece que eu estava enganado, parece que eu não tenho nada a ganhar com ele, parece que não era ele, sabe? As dúvidas, elas tomaram conta dele de uma maneira que ele deu um passo para trás. Mas Jesus, ao invés de também dar um passo para trás, dá um passo para frente. Jesus vai ao encontro de Pedro e o perdoa. Então Jesus vai ao nosso encontro e nos perdoa, entende? Para a gente continuar caminhando com ele. E quando ele vai embora, de novo, ele dá a responsabilidade para aqueles que esperavam poder, para aqueles que esperavam um guerreiro libertador como Davi, como Moisés, e ele fala assim: eu deixarei para vocês um consolador. E esse consolador que ele deixou para eles está em nós hoje. Entende? Essa responsabilidade, conhecer o evangelho, partilhar, dividir, caminhar, né? E caminhar com dores, com dúvidas, com medo, com receios, com angústias, né? Caminhar como Cristo caminhou. É possível. Isso que ele vem dizer para nós. É possível. É possível fazer o que ele fez. É possível. E a gente, na semana, a gente falou sobre quando Jesus disse que faríamos coisas maiores que ele tem feito. Talvez a gente precise pensar mais sobre isso, refletir sobre esse texto, né? O que seria maior? Como é que a gente vai fazer? Se talvez a gente não entenda nem o fato dele ser 100% homem, então cabe a nós refletir sobre isso também. Muito bom. Obrigado, Eliseu. Obrigado mesmo. Obrigado. E aqui a gente vai entrar nos múltiplos perfis de Jesus. Como é que o Pagola apresenta o Jesus para nós? Ele apresenta o profeta do reino de Deus. E ele diz o quê? Ele diz que a mensagem principal de Jesus não era sobre si mesmo, mas sobre o reino de Deus. Ele não vinha para pregar uma pessoa, um Deus poderoso, um Deus forte. Ele nos apresenta o Pai e nos apresenta um reino, né? Então ele apresenta o Pai, né? Alguém acima dele, e o reino de Deus, que seria onde a gente vai caminhar. Esse ele diz que é o profeta do reino de Deus. Ele se apresenta para nós como o defensor dos últimos, que foi um pouco do que a Marisa falou. A figura de Jesus se revela em compaixão aos marginalizados. Mulheres, doentes, pobres, o órfão, a viúva, o estrangeiro.
né? Eu gosto muito de pensar no retrato de Jesus como aquele que cuida dos fracos, né? Porque há pobres que ele não toca, né? Há mulheres que ele não toca, né? Há estrangeiros que ele não toca. Mas se eles são entendidos como fracos, se naquele contexto a mulher é fraca, ele toca ela no caso do fluxo de sangue, ou deixa ser tocado, né? Se o coxo é o fraco daquela situação, ele deixa de ser tocado. Então, nesse lugar, né, a figura de Jesus, quando se revela em compaixão pelos marginalizados, eu gosto de pensar pelos fracos, né, por aqueles à margem, exatamente, né? Não aqueles que andam no centro, mas aqueles que andam à margem. E aí ele diz também, ele apresenta Jesus para nós como um homem conflitivo. Sua atuação histórica não foi passiva, o que o levou à crucificação. Ele não passou em branco. O que ele está dizendo aqui sobre conflitivo é alguém que olhava e falava, cara, isso aqui não é reino. Isso aqui não está de acordo com o que o meu pai pensa. E nesse caminhar, o seu contexto todo o levou à crucificação. Porque se ele tivesse vindo e ficado de boa, aceitado tudo do jeito que tá tudo tranquilo, tudo bem, ele passaria. A gente nem estaria hoje conversando sobre ele, né? Enfim, né? Então, por exemplo, ele apresenta como profeta do reino de Deus, que ele apresenta, né, e fala sobre o reino de Deus. Ele apresenta para a gente como defensor dos últimos, como aquele que se derrama em compaixão e misericórdia sobre os marginalizados, para os mais fracos, né? E o homem conflitivo, aquele que tem a atuação mais direta, né, mais dura, e que, no caso, o seu contexto como um todo o leva à cruz. E aí, se vocês quiserem, vocês podem comentar um pouco sobre esses três. Sobre esses três, se faz sentido ou não, se tem algum deles que talvez tenha um recorte maior, né? A gente olha Jesus de um jeito. Eu olho ele como aquele que trouxe o reino, eu olho ele como aquele que defende os marginalizados, né? O meu olhar para Jesus, quando penso nele, penso naquele que confrontava, né, a religião, os religiosos, né, os fariseus, né? E em partes também os romanos, né? Enfim, se vocês quiserem comentar, a gente pode comentar um pouco. Fiquem à vontade, pode abrir o microfone e comentar, tá bom? Vou seguir, tá bom? Vou seguir. E, na verdade, é o quarto ponto, né? Que o Pagola apresenta para a gente, que é a ressurreição. Eu acho duas coisas, né? Primeiro que eu queria falar que o que a gente desenhou, que eu escrevi aqui para a gente falar, que é a conexão com a história, né? O desafio que ele traz para a gente é explicar essa visão que investiga a história, que termina na crucificação, mas ele diz que a fé começa com a ressurreição. Então, a investigação histórica termina na crucificação, né? Então, o Jesus histórico termina na crucificação. Mas a nossa fé, ela parte a partir daí, da ressurreição para cá. Eu gosto de pensar, e aprendi isso com um amigo meu, por esses dias, a gente conversando, né? E a gente conversa uma vez por mês, é um discipulado que a gente faz, o que a gente se faz, que ele trouxe uma coisa que no primeiro momento é óbvio, mas que eu acho que muda um pouquinho e está dentro do que o Pagola está dizendo aí, que é todos os evangelhos foram escritos por causa da cruz. A gente lê os evangelhos e no final a gente chega à cruz e à ressurreição, certo? Só que os evangelhos eles foram escritos depois. Eles foram escritos sobre a surpresa da ressurreição. Mas é exatamente o contrário. Não é a leitura de Marcos que nos leva à cruz e à ressurreição. É o contrário. É essa ressurreição, a surpresa da ressurreição, que nos leva à cruz, que nos leva ao evangelho. Entende? Então, por exemplo, é a nossa fé, é a partir da nossa fé que a gente volta a ler os evangelhos. A gente é impactado pelo evangelho que nos leva à cruz e nos leva à ressurreição. Só que tudo isso foi feito pela ressurreição. Então, quando penso num ponto escatológico no tempo, é a cruz de Cristo. Porque tudo é a partir da cruz de Cristo. E a cruz do ressurreto. Não a cruz pela cruz, porque cruzes tiveram várias. Mas na cruz vazia
de um Deus que ressuscita no terceiro dia. Então, o evangelho ele existe por conta desse fato. E o Pagola está dizendo o seguinte, que o Jesus histórico só chega até a cruz. Entende? O homem que a gente estuda, o homem que a gente procura, ele é encontrado nesse caminho, né? Entre Maria, no ventre de Maria, até a cruz. Esse a gente consegue enxergar como alguém, onde nasceu, com quem nasceu, como caminhou, como conversou, com quem conversou, como agiu, sua emoção, seu choro, a sua discussão, a sua fala, o seu amor, o seu toque. Esse homem a gente consegue descrever até a cruz. A partir da cruz, a gente não consegue encontrar mais o homem. Aqui é a fé que nos move. Aqui é o milagre da ressurreição que nos move. Mas, de novo, se a gente não entender que tudo o que a gente conhece só existe no pós-cruz, só existe depois da ressurreição, quando a gente for ler, e a gente está lendo lá, a genealogia, né, de Jesus, a gente já vai entender que esse Jesus, ele está ali, toda a genealogia dele é importante, porque ele foi o Deus o Cristo ressurreto. É a partir daí. Então, só para a gente poder entender um pouco sobre separar os dois, mas unir os dois de novo. O Cristo ressurreto, né, o Cristo da fé e o Jesus histórico. Né? A gente vai ler o Jesus histórico muitas vezes com o olhar do Cristo da fé. Né? E não dá para a gente separar totalmente isso. E por mais que o Pagola tenha tentado separar, é muito difícil, né? Mas é muito importante a gente ter essas duas chaves na nossa cabeça para a gente poder ler a Bíblia, entendendo que ele era um homem, entendendo que ele tinha as suas dificuldades como homem. Guarde bem, abre bem aspas aí para a gente pensar nessas dificuldades, mas a gente vai encontrar ele chorando, a gente vai encontrar ele sorrindo, a gente vai encontrar ele orando, pedindo por algo diferente, a gente vai encontrar ele angustiado, a gente vai encontrar ele abraçando, beijando, né? Mais tristes, mais alegre, né? Então esse é o homem que caminhou, um Deus que caminha como homem para se revelar a nós. Essa é a conexão que ele faz. A segunda é a ressurreição como esperança. E aqui a gente precisa discutir a ideia de que a ressurreição é a experiência fundante, é o que a gente estava falando, que transforma os seguidores de Cristo, né? É o que deu sentido para os seguidores de Cristo ter fé. É a partir dali que a gente começa a caminhar. A gente não caminha de outro lugar. A gente não caminha imaginando, a nossa fé, se a gente tivesse só o Jesus histórico, a nossa fé seria num homem, né? Num ídolo, talvez. Mas como a gente entende esse Deus que se revela no caminhar, a gente pode revelar essa boa nova aos outros que nos procuram para nos identificar como cristãos. Somos cristãos porque entendemos em parte essa importância de revelar o evangelho de Deus, né? De poder caminhar de um jeito diferente, de tentar caminhar mais próximos de um Jesus totalmente homem e totalmente Deus. O nosso curso vai nessa direção. Espero ter dado pelo menos um panorama, né, para vocês poderem compreender, né, e poder seguir com a gente até o final desse semestre. E aí eu queria deixar para vocês, para quem quiser falar, considerações, né, porque a gente está aqui para melhorar e para aprender também com vocês, tá bom? Micael, pode abrir o microfone. Só palminhas, muito bom, muito boa a experiência Obrigado. aqui. Valeu, obrigado. Isso também é muito bom, né? De verdade. E quando você oferece palmas, eu sei que não é só para o professor que se preparou para estar aqui, é para todo mundo que está aqui também, né? E a aula, que eu falei, a gente escreve e a gente lê, né? O que a gente leu, enfim, mas prazer é poder estar com vocês e conversar. Isso que me deixa mais feliz. Obrigado. Quem quiser, abre o microfone aí. Obrigado, viu? Foi muito Mari. bom. Deus abençoe. Obrigado.
Ficou no mudo, Anderson. Perdão. É verdade. Queria que alguém tirasse uma foto de todo mundo, né, para mostrar pro pastor que eu estou trabalhando, né? Também levar. Quem puder, quem puder abrir a câmera. Aí, tá vendo, Eliseu? Ai, que lindo. Né? Aí a gente. Ô, Anderson, Oi, eu queria falar uma coisinha rapidinha, tá? manda. Eu sei que eu vou encontrar meu irmão no céu, todos nós vamos encontrar nossos familiares que já partiram no céu, mas Uhum. eu imagino a decepção daquela galera que viu Jesus morrer, né? Cara, e depois de uns dias ele aparece e fala: Mano, eu quero peixe e mel. Você imagina a alegria dessa galera, cara. Você imagine que e aí, ali, eu sei que ele transpassava paredes, né? Aham, Tal, aham. tinha mais tempo e espaço. Mas você imagina como aquela galera se encheu de esperança. Desculpa eu Sim, passar o sim. tempo aqui, Não, 9h30, perfeito. Não, não, fique em paz, vamos embora. porque eu perdi um irmão de Covid, a Marisa sabe, meu irmão era muito ativo na igreja, Ezequiel. Viu, Marisa? Às vezes eu vou ao supermercado, me dá uma tristeza que eu vejo um velhinho assim, meio parecido com ele. Falo, cara, por que meu irmão não está aqui, velho? Eu sei que eu vou vê-lo, né? Mas a gente é humano, a gente é de carne e osso. A Uhum, gente ainda não consegue entender a separação e a perda. Mas uhum, aquela galera que viu Jesus chegando ali, falou, meu, ele venceu mesmo, cara. Né? Porque a gente é uhum, muito negativista, a gente é muito inconstante, né? Acho que eles se encheram de. A desesperança ficou. As mulheres acharam que viram um fantasma, né? Não, então Jesus está vivo, Jesus vive. Jesus amém. está vivo, cara, está conosco, é nosso amigo. Isso é maravilhoso, sabe? Eu Glória a conto Deus. muito com ele, eu conto muito Ah, com ele nas minhas orações. Na amém, amém. madrugada, na noite e ao final de cada dia. Oro por todos nós. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Mas há mistérios que a gente vai levar e a gente não vai conseguir responder tudo, né? E isso se dá ao fato de Deus ser maior, né? E que não vai caber na nossa cabeça, né? O que cabe a nós é isso que você tem feito, fez agora, glória a Deus pela sua vida, que é dividir, partilhar, né? Partilhar, que aí fica mais fácil a gente carregar o fardo que a gente tem, as dúvidas que a gente carrega. Foi como eu disse, nós não estamos aqui, nenhum de nós, com a ousadia ou pensando que a gente vai esgotar as nossas dúvidas, que vai acabar o mistério. E se alguém prometer isso para vocês, por favor, recuem, porque se isso um dia couber na cabeça de vocês, isso não é Deus, isso é um ídolo. O Senhor tem mais coisas para nós do que a gente pode imaginar, né? Então, e esse mistério às vezes também está na dor, que a gente não vai conseguir explicar. Ai, pensa um pouco nisso. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Se alguém tirou a foto, obrigado, vai poder limpar minha barra, né? E fiquem com Deus. Ó, satisfação muito ver todo mundo aqui. Tô vendo a Andréia agora, Marcos, Gustavo, muito feliz. Natália, Eliene, muito feliz mesmo, de verdade, por vocês. E glória a Deus pela vida de cada um de vocês. A Lu, felicidade, muito bom ver vocês mesmo. Alexandre, que bom. Tá? Deus abençoe cada um de vocês. Que a misericórdia se renove nas nossas vidas mais uma vez. Porque Deus confia em nós só 24 horas. Por isso que a misericórdia dele se renova para nós a cada dia. Em nome de Jesus, vamos com Deus. Obrigado. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.